pessoal! Nessa primeira aula da disciplina de criptografia, nós vamos ver alguns conceitos, algumas definições básicas e também alguma notação que a gente vai precisar ao longo da disciplina. Então eu vou começar definindo o que é criptografia, mostrando a origem dessa palavra. Então criptografia vem lá do grego, já que criptos, em grego, significa escondido. E portanto criptografia nada mais é do que a área que vai estudar maneiras da gente esconder, da gente camuflar uma informação que precisa ser transmitida de maneira sigilosa e de tal forma que somente as pessoas autorizadas tenham acesso a essa informação. Então essas técnicas, essas principais técnicas que fazem isso hoje em dia, que a gente vai estudar aqui ao longo dessa disciplina. E para isso, eu vou denotar com esses dois ícones, que é um computador A, um computador B, mas que podem ser dois computadores, podem ser dois servidores, podem ser um servidor e um cliente, podem ser duas aplicações de e-mail, enfim, quaisquer duas entidades que precisam se comunicar entre si. Eu vou chamar a entidade A de Alice e a entidade B de Beto. E vamos supor que é a Alice que precisa enviar uma informação sigilosa para Beto. A informação que a Alice precisa enviar, a informação original, muitas vezes a gente vai chamar de texto claro. E já a informação criptografada, que ela precisa enviar para Beto, a gente vai chamar de texto cifrado. E a gente viu que é a criptografia que vai fazer esse papel de transformar o texto claro em texto cifrado. E a gente precisa se lembrar que a criptografia ela é sempre composta por duas partes. Então a gente tem um algoritmo que transforma o texto claro em texto cifrado, essa parte é chamada de encriptação, e Beto, ao receber o texto cifrado, vai precisar decifrar essa mensagem para ter acesso ao texto original. Então essa parte é chamada de decriptação, então a gente também precisa conhecer o algoritmo que transforma, que faz a volta, que vai transformar o texto cifrado em texto claro. Agora, a gente vai ver alguns outros problemas que a criptografia também ajuda a resolver. A Alice quer só que o Beto tenha acesso à informação que ela está enviando para ele, que nenhum intruso acesse essa linha de comunicação e consiga ler a mensagem que ela está enviando para ele. Então é o que a gente chama de autenticação de destino. Além disso, de nenhum intruso poder ler essa informação, ela quer também que ninguém não só leia, como também ninguém altere essa informação que está sendo enviada. Então a criptografia também tem técnicas que garantem o que a gente chama de integridade da informação que está sendo transmitida. E o Beto precisa ter certeza que é a Alice que está enviando a informação para ele, que é a Alice verdadeira, que não vai ter ninguém se passando por Alice ou uma outra Alice falsa que esteja enviando a mensagem para ele. Então a gente precisa garantir o que a gente chama de autenticação da origem. E finalmente, a gente também tem que garantir que, após o Beto ter recebido e armazenado a informação, que ninguém vá lá no computador dele, não só ler, como alterar essa informação armazenada. Existem basicamente duas maneiras da gente transformar o texto claro em texto cifrado. Então a primeira delas é o que a gente chama de cifra em fluxo. Então na cifra em fluxo, cada entrada ela é processada bit a bit, proporcionando também uma saída bit a bit de informação cifrada. Já o outro jeito é você fazer uma cifra em bloco. Então ao invés de você cifrar bit a bit, você cifra um bloco de informação de entrada, dando também um outro bloco de informação cifrada como saída. E em qualquer uma delas, a gente basicamente utiliza dois tipos de operação, que são as operações de substituição, onde você vai substituir, por exemplo, numa informação de texto, você substitui uma letra por outra, ou se for uma informação numérica, você substitui um número por outro, ou transposição, você vai fazer a operação também de transposição, que é transpor, você trocar a ordem do alfabeto que você está usando, ou texto ou números. E a criptografia, ela pode ser dividida em dois tipos, dependendo do número de chaves que ela trabalha. Então, o que é a chave? O algoritmo de criptografia, muitas vezes ele é público, mas ele possui um segredo. Então, o segredo desse algoritmo é o que a gente chama da chave do algoritmo de criptografia. Então, dependendo do número de chaves que o algoritmo possui, a criptografia ela pode ser simétrica ou assimétrica. Então, esse é o assunto da nossa próxima videoaula. Até lá!